boa noite. Em 5 minutinhos estamos começando. Só dar aquele tempinho para os amigos irem chegando, os irmãos irem chegando. 5 minutinhos, já estamos iniciando. Beijo, Cris. 5 minutinhos, estamos começando já. Muito bem. Mais uma noite. Hoje a gente vai entrar numa parte bem teórica, que é a questão 100. Questão 100 e subsequentes. É bastante teoria. 4 minutos. 4 minutos começamos. Como é que está o som? Eu estou usando o fonezinho, o microfone. Semana passada eu achei que estava dando um pouco de chiado. Ainda vou comprar um outro microfone, mas nesse momento eu tô arriscando com o fone. Tá contento? Como está o áudio? Deixa eu testar aqui, peraí, esse monitorzinho. Tá contento? Tá chegando. Som. Parece que tá bom. Muito bem. Tá quase. Mais uma noite de estudos, 3 minutinhos. 3 minutinhos e estamos começando. Só para deixar registrado, obrigado, Cris. Só para deixar registrado, eu vou continuar sempre, né? Meu irmão querido Alisson Tonassi, um abraço enorme, meu irmão. Acabei de ver um vídeo seu maravilhoso, simplesmente sensacional. O canal do meu irmão Alisson Tonassi, Espírito da Umbanda. Ele faz um estudo também, exatamente como o nosso, o Livro dos Espíritos, voltado para um umbandista, simplesmente sensacional. Aprendo demais com meu irmão e retransmito à frente, né, bastante coisa. Um grande abraço, meu irmão, prazer. Como havia comentado contigo, vamos combinar uma quinta-feira, né? Nos prepararmos antes, combinar e, vamos pegar a questão tal, que eu sempre faço sequencial. Vamos fazer um estudo juntos para a gente poder dividir. Meu irmão tem um conteúdo maravilhoso, é um trabalhador incessante, incansável. Eu adoro muito ver os vídeos do meu irmão. Alisson tem vídeos maravilhosos, meu irmão Alex no canal Nosso Umbanda. Pai Ali, lá no Umbanda Estudos, o pai Adriano, no Aldeia do Cacique, são vídeos todos muito instrutivos. Pai Léo, no Umbanda Reino da Paz, meu irmão André, pai André no Tenda União dos Orixás. Todos esses canais eu assino todos eles, né? Eu adoro ver as lives do meu irmão Marcelo Varanda. Então são canais que a gente aprende demais, sabe? A gente cresce com isso tudo e multiplica, né? Retransmite. Conhecimento nada mais é do que isso. Ninguém sabe sabendo, a gente só absorve e multiplica, né? Faz a luz espargir. Simples assim, né? Recebe, não absorve, a gente recebe, multiplica, né? Pai André, eu não sou pai, como eu falei com Ali, eu não sou nem filho ainda. Sou aquele irmão sem vergonha que caminha na estrada, menos de um minuto para começar, que caminha na estrada e cabeça baixa, semeando aquilo que o Mestre nos passou, né? Nos deu como missão há 2000 anos atrás. Irmão, muito bem-vindo. Cris também está aí, os irmãos vão chegando aos pouquinhos. Todos muito bem-vindos, será uma noite muito boa para o nosso estudo, menos de um minuto. Sempre começo 9h30 em ponto aqui no reloginho. É uma prática que eu trago da casa kardecista que eu trabalhei. Sempre sentamos um pouquinho antes na mesa e abrimos o estudo na hora marcada e fechamos na hora marcada, sempre meia horinha. Tem sempre um trechinho do Evangelho, né, na frente. Também é uma prática que eu trago de lá. O presidente nos ensinou isso. E vamos... Tá quase. Que noite. Vamos lá. 9h30 em ponto. Muito bem. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos,
mais uma vez unidos em uníssono, todos juntos, nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus, para podermos pedir, meu Senhor, para que possamos poder considerar por abertos os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje. Agradecendo, meu Pai, a presença de todos os nossos irmãos, de ambos os planos, que aqui nos encontramos, nas casas dos nossos irmãos, enfim, juntos, partilhando esse conhecimento, nossos irmãos do plano espiritual. Sejam muito bem-vindos a essa reunião tão simples, tão humilde, feita de coração para todos nós, nossos irmãos de casa, nossos irmãos que irão assistir depois. Muito obrigado, meu Pai, por podermos todos juntos sentarmos através desse recurso, esse veículo que é a internet, e podermos compartilhar o conhecimento no dia de hoje. Que tenhamos todos uma noite maravilhosa de estudos, seja muito proveitosa e que assim seja, com a graça de Deus e o auxílio de nossos mentores espirituais que nos ajudam tanto, nos orientam, nos guiam, dirigem as nossas palavras. Obrigado, meus irmãos, vocês são o farol que nos ilumina. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Rapidamente, como de praxe, só para abrirmos uma egrégora. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Essa prece de Cáritas é algo assim fora do normal. Eu simplesmente sou apaixonado por ela, confesso, e, sabe, faz toda uma egrégora maravilhosa. Meus queridos, eu separei hoje só um trechinho, uma instrução do Evangelho, capítulo 13, tá? Que é uma coisa que o Sr. Robson dizia lá no centro, ele falava, era o capítulo mais difícil. Não, desculpa, não foi do 13 não, agora ele falava que era o da... Não, era do 13 sim, não saiba a vossa mão esquerda que se dê a vossa mão direita. É o que fala da caridade, da beneficência. Vamos falar rapidamente sobre a beneficência. A instrução diz, a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, a alegria do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimentos que faz, olhe a criatura às outras, como olhai a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única opção tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nela os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai que é a mim que fazeis. Caridade,
sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus e de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Essa instrução foi assinada por Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Como dizemos, fora da caridade não há salvação. É o único caminho, é a única senda que nós podemos seguir. A gente pode amealhar o que seja o que for, mas só viemos aqui para crescer, para evoluir. Todos nós temos um mar de faltas, um mar de débitos do pretérito. E como diminuir esse karma, como diminuir essas nossas dívidas eternas apenas pela caridade, pelo auxílio. A caridade ela pode ser de diversas formas. Não é apenas o dinheiro material, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Nesse momento é difícil darmos um abraço, mas o abraço virtual, o abraço na telinha do celular, ligar para uma pessoa, né? Hoje eu tive a graça, a felicidade de rever um amigo, um irmão, né, da minha ordem, que eu não via desde março. Meu venerável mestre esteve aqui a fazer um orçamento para mim, mas como a gente não pôde se tocar como gostaríamos, né, aqueles abraços fraternos, mas só poder encostar as mãos, estarmos juntos, que maravilha, sabe? A caridade ela pode ser feita de diversas formas. Você vê a alegria que você sente no encontro de mãos, que dirá uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, precisa de um afago, precisa de um conselho. Quantas vezes os nossos amigos precisam de ouvir alguma coisa e não tem a quem recorrer? Ah, mas eu não sei como fazer. Tem um orfanato, um asilo, uma casa que presta assistência, sabe? Sempre haverá alguém precisando de um auxílio. E é ali, esse é o caminho que você pode fazer. O irmão vai à padaria comprar um pãozinho de manhã, conta quantas pessoas estão na rua pelo caminho. Eu acho que não é nada demais trazer um pãozinho a mais para cada um deles, é tão bom, tão gostoso. Olha, meu irmão, tem um pãozinho aqui, não está no capricho, mas pelo menos é um pãozinho com, de repente, um pedacinho de frio, alguma coisa, com um lanche, né, que o irmão possa saciar aquela fome. É tão simples, se cada um fizer um pouquinho, né, a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo inteiro, mas você consegue auxiliar, ajudar, como ele diz, aquele que está ao teu alcance, na tua rua, tão próximo de ti. Não, sabe, eu não vou matar a fome do meu bairro inteiro, mas eu consigo pelo menos auxiliar aquele que eu passo por ele, pelo menos no ida e no retorno, né, ao comprar um alimento, um pão, né, aí ao mercado, deixar um pacote de biscoito. Isso é tão simples, tão bom. É isso que ele narra nessa instrução da beneficência. Fazer, porque isso é o nosso caminho, é a nossa senda evolutiva. Estudar, aprender é muito bom, mas fazer a caridade é o que nos levará, de fato, a pagar esses débitos do passado e alcançar, né, lugares melhores, com toda certeza. As instruções são muito claras a respeito disso. Chico, várias vezes na rua, Emmanuel, sempre prático, fora da caridade não há salvação. Sabe, você pode estudar o mundo inteiro, mas se você não tiver alma para ajudar aquele teu irmão, infelizmente, você só ajudou a si mesmo. Vamos fazer sempre a caridade que pudermos, seja como for, meus irmãos. Meus queridos, o que eu tinha a falar dessa instrução era isso. Vamos então, de fato, entrarmos agora seguindo o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos entrando agora na questão 100, estamos ainda na parte 2ª, capítulo 1º.
Nós vimos na semana passada a diferente ordem dos espíritos, fechamos a 99 e vamos à questão 100. Vamos lá. A questão 100, na verdade, não é uma pergunta. 100, 101 até 113, se eu não me engano, são narrativas, são explicações, explanações, são matéria, né? Então vamos seguir. A primeira delas é a 100. Não há questão em si. A gente pode até comentar, mas não há questão em si. Questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta, isso é importante, tá? Ou seja, foi uma classificação que eles deram, não é absoluta, é uma escala para podermos ter uma compreensão, ok? Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza e como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, né? Ele vai falar nas classes também, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que inquiridos sobre este ponto hajam os espíritos divergindo quanto ao número de categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, ou seja, todo mundo é igual, ele considera, né, dessa maneira, pela sua incapacidade, né? Perdão, eu me perdi. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, né? As divisões, né? As diferenças. Como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse em consequência experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados de que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, como eles assim os fizeram, né? Vamos seguir aqui. Na última, a que fica na parte inferior, na parte mais baixa da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda, subindo mais um pouco, se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, nos encontramos nessa classe. A primeira, finalmente, mais alta, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões,
em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos se reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagens tornam possível apreciar-se. Ele vai abrir aqui agora, vai entrar na explicação das ordens, né? Só para comentar novamente, os amigos que chegaram, os irmãos, tia Laura, Kátia, mãe Priscila, um abraço a todos, Ana, um beijo grande. Ele vai entrar aqui na explicação das ordens. Agora, só novamente frisando o que ele havia comentado, né? Assim, não é uma regra engessada, vamos assim dizer, né? É uma classificação, né? E essa classificação pode ser ilimitada. Eles caracterizaram desta forma, separaram em 3 grandes ordens e algumas classes subdividindo essas ordens. Vamos ver agora especificamente, todos temos um tempinho, estou falando aqui o controlando o relógio, que a gente sempre encerra 10 horas. Vamos lá, vamos seguir. Bom, ele vai abrir então a explicação, uma característica geral da terceira ordem, né? Ele vai começar de baixo para cima, tá? Da terceira mais baixa. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais, vai dar aqui uma visão geral, um overview. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus, isso é interessante observar. Em alguns, há mais leviandade e reflexão, falta de senso, né? E malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam-se quando uma ocasião se lhe depara para praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos, né? Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal que nos trazem, né? Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito em que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Eles não conseguem se esconder, né? Uma hora acaba sempre se entregando. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre, não conseguem como enxergar uma luz no fim do túnel, né? Deus, para puni-los, quer que assim julguem, podem compor 5 classes principais. Voltando a comentar que essas classes que vamos agora narrar foram narradas por eles, mas dependendo da compreensão de cada um, essas classes podem ser infinitas, tá? Marcinha, um beijo, querida. Vamos lá, 10ª classe, vamos começando de baixo para cima, até ele está subindo. Já começou na terceira ordem dos espíritos impuros, imperfeitos, né? E vai começar de baixo para cima. Vamos lá. 10ª classe, lembrando que essa parte das questões não são questões, é apenas teoria, tá? Não tem pergunta, ele vai só narrar. 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal.
de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem, como eu havia comentado, sempre se entrega. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem, como havíamos comentado. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, os demônios, Outros os designam pelos nomes de demônios, acabou de falar aqui, maus gênios, espíritos do mal, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomia. Então essa é a categoria dos espíritos realmente bem rasteiros. Eu quero fazer o mal, sou propenso ao mal. O irmão que não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar o caminhar. Que para ele sair dali, ele tem que se modificar. Aí vai subindo um pouquinho, nona classe. Essas classes são uma coisa interessante, depois eu faço um comentário se sobrar tempo, eu faço um comentário rapidamente. Agora vamos dando a sequência, porque o nosso tempo está caminhando. Nona classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Ele quer se comunicar. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e despertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trágicos, gnomos, diabretes. Acham sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes, superiores mais voltados ao mal, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Subindo mais um nívelzinho, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Mais uma classe acima, sétima classe. Espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se a coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Olha como é que se prende ainda em coisas, sabe, que viveu na vida grosserias e fica nessa, deixa pra lá, vai perturbar ali, não, mas também não vou ajudar também não, vou ficar na minha. Terrível, vamos seguir. Subindo mais um nível. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam-se geralmente por sua presença, por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamentos anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria.
parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Aí ele fechou aqui essa última classe e vai entrar na outra ordem de bons espíritos. Que eu ia narrar rapidamente que lá atrás, eu me lembrei, uma coisa bem interessante disso, quando a gente começa a estudar e você vai vendo que eles classificam, né, criam essas classes dentro das ordens, eu me lembrei do Dante, quando fez a Divina Comédia, isso em 1300, né, alguma coisa, que ele faz aqueles 9 círculos do inferno, né, que vai descendo, cada círculo que desce, coloca né, os níveis, né, dos pecados diferentes, dos pecadores diferentes, né, dos crimes, né, em classificações diferentes. Isso eu achei bem interessante fazer essa analogia. E só um comentário rápido a respeito exatamente desta classe que ele fala aqui, dos batedores ou perturbadores. Eu sou testemunha, não sei se vai ter tempo de entrar na outra ordem, mas tudo bem. Eu sou testemunha viva dessa experiência. Eu estava exatamente aqui onde eu estou, isso aqui era um sofá, né? Eu nem morava aqui nessa casa nessa época ainda. Eu estava falando com a minha mãe no telefone, olhando nessa direção que eu estou aqui, ali tem uma porta, hoje é o quarto da minha filha, e a luz estava acesa, né? Muito bem. Eu estou aqui sentado, conversando no telefone, minha mãe estava viajando, minha mãe e meu madrinho estavam viajando, e eu estou aqui conversando com ela. Aí quando eu estou conversando, eu estava sozinho, então, a casa inteira. Isso eu era um rapazote, devia ter sei lá, uns 19, 20 anos, por aí, mais um pouco, talvez. Talvez mais um pouco, 20 e pouquinho. Casei com 23, não, tipo por aí uns 20 anos. Aí estou aqui, quando olhando para lá, a luz do quarto está acesa. Aí a luz, puf, apagou. Eu estou falando no telefone, a luz apagou, né? Aí eu olhei assim e eu falei, a luz do quarto apagou. Mas quando a lâmpada vai queimar, geralmente você vê aquela piscada, algumas coisas antes, e a luz simplesmente pum, apagou. E eu estou falando com a minha mãe, eu falei, só comentei com ela, né? Minha mãe é espírita, muito de longa data, um bandista, né? Eu falei, a luz apagou, e eu vou te dizer mais. Eu acho que essa lâmpada não queimou, não. Aí ela riu do lado de lá do telefone, e eu falei, tá bom, e continuamos conversando, porque nem aí. Tá todo mundo em todo lugar mesmo, mais um, menos um. Aí conversamos e tal, desliguei o telefone e fui lá. O interruptor, de fato, tinha desligado, né? Assim, aí que a gente fala, eu até narrei isso lá no estudo anterior, do copo que eu vi, que o copo virou, né? Não vi o copo virar, era criança, vi o copo virar. No segundo caso foi aqui. Eu me lembrei disso quando estava fazendo um estudo, né? Eu passei por... É verdade, os espíritos que fazem ação sobre a matéria, né? Então, por graça, por galhofa, né? Vou fazer um susto, né? Não preciso nem aparecer, não preciso nem fazer o esforço de me tornar visível, quero galhofar, quero fazer a batida na madeira, né? Pagar uma luz, acender uma luz, né? Fazer um barulho, né? O pessoal, a geladeira instala de madrugada, o pessoal, meu Deus, tem gente na cozinha, aí vai ver, não tem ninguém, e aí fala, será que foi? Aí o cara volta, fecha a porta, aí acontece de novo, parece, né, perturbação. E eu lembrei desse fato exatamente quando eu passei, né, essa galhofada, essa brincadeira, que é um fato. A gente vive num mundo cercado, né, por dois planos que intercambiam-se o tempo inteiro. Até conversei isso com os meninos ontem. Ontem foi o estudo que eu faço das quartas-feiras quinzenalmente para os filhos da quarta filial da Tendongo MG. Conversei com os meninos da ação exatamente do espírito sobre a matéria, né? E eu lembrei hoje, eu falei, cara, é verdade, eu ter citado esse negócio ontem, não comentei, aproveitei o gancho, falei, vou comentar com os meninos hoje, né? E tem essa colocação de apertar o interruptor. Meus queridos, são praticamente 10 horas, não vamos conseguir avançar mais hoje, mas enfim, espero que tenha sido uma noite muito proveitosa. Vamos à nossa oração de encerramento e vamos lá, depois a gente conversa rapidamente e vamos fechar. Muito bem. Lembrando que as intenções que chegaram eu faço agora antes do estudo, para, como se diz, para poupar não, para não expor os nomes no vídeo, que os irmãos inclusive estão compartilhando e tudo. Eu faço anteriormente ao início do estudo da live, eu faço as intenções da radiação.
porque todas já foram feitas hoje. Os amigos e irmãos que mandaram já foram todas feitas. Vamos à nossa oração. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus muito amigos, dirigimos-nos com muita humildade ao nosso amado e grande amigo Mestre Jesus. Mestre, pedimos tua permissão para que possamos considerar por encerrados os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, da nossa semana, agradecendo imensamente a presença de todos os irmãos que estiveram aqui, de todos os planos, nossos irmãos do plano espiritual, essa tão simples reunião. Muito obrigado, meus irmãos, pela vossa presença. Agradecendo nossos mentores espirituais, nossos amigos que nos auxiliam tanto. Vocês são uma ajuda de ouro, um auxílio de ouro nessas informações que nos auxiliam a passar, facilitando a compreensão. Muito, muito obrigado, meus irmãos, pelo vosso concurso, vosso auxílio. Vossa luz é que norteia a nossa estrada. Muito obrigado. Aos nossos irmãos de casa, aos nossos irmãos que assistimos juntos, né? Fizemos essa mesa virtual. Através desse recurso, podemos como estar sentados em segurança, né, nesse momento que estamos passando, como se fosse uma grande mesa de estudos, e uma noite de estudos juntos, né, mas cada um na proteção do seu lar. Muito obrigado pela presença de todos, aos irmãos que vão assistir mais tarde, em outro momento, que espero, sinceramente, que seja tão proveitoso para vocês, quanto eu acredito que tenha sido para todos nós, aprender um pouquinho mais, caminhar um pouquinho, né, em direção à nossa senda da evolução. Meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, por mais essa oportunidade. E se for da vontade da espiritualidade superior, meu Senhor, que nós possamos, na semana que vem, próxima quinta-feira, nos reunirmos novamente para darmos sequência ao nosso estudo. Que assim seja, pela vossa vontade, com a graça de Deus. Meus queridos irmãos, que noite maravilhosa, muito bom. Muito bom. Estudar sempre é muito bom. Então nós paramos, vamos abrir na semana que vem, se Deus quiser, vamos abrir Segunda Ordem Bons Espíritos, questão 107. Tá? Questão 107, a gente vai abrir caracteres gerais da Segunda Ordem. Meu irmão Alisson, obrigado pela presença. Minha querida Márcia, Ana Paula, mãe Priscila, tia Laura, um beijo enorme para todos os meus amigos, Cris, todo mundo que passou aí, os irmãos que vão vir depois. Gente, um grande abraço a todos. Precisando falar comigo, tá? Pode me chamar, estou sempre às ordens, tá? Pode mandar o WhatsApp, me procurar. Só falar que qualquer coisa a gente conversa. Um abraço a todos. Vou botar esse vídeo no Facebook, como sempre. Estará lá no álbum separadinho. E também irá para o canal lá que foi criado por orientação dos irmãos que falaram, André, é mais fácil para a turma poder encontrar, assistir, não precisa te procurar, tá lá, a ferramenta é universal, utilize o YouTube para isso também. Eu cedi as sugestões e está lá também agora publicado, e é para todos nós, tá? Esse domínio sempre será público para todos nós. Um grande abraço e hoje já estará lá. Fiquemos todos em paz.